Pode, ô Leonardo, soltar a primeira parte do vídeo aí pro padre ir fazendo as contradições aí em relação ao vídeo. Depois, vamos supor, vou colocar uma coisa bem estranha aqui, né? Vamos supor que o Papa defina dogmaticamente um erro contra a fé. Suponhamos, né? Uhum. O que o padre faz aqui não é uma coisa ilegítima, tá? Isso em teologia chama-se estudo dos impossíveis, tá? Por que ele fala aqui? Vamos supor que o Papa defina uma coisa ex cátedra, algo contra a fé. Os teólogos faziam isso. Exemplo disso é São Roberto Bellarmino, que diga-se de passagem que de uma maneira muito desonesta as pessoas que querem provar o que eles desejam que seja verdade, eles usam as teorias de São Roberto Bellarmino sem explicar, sem demonstrar que o que ele aderia, a adesão dele não era a possibilidade do Papa herege, senão a impossibilidade do Papa herege. Mas enfim, outro assunto. Isso aqui chama-se impossibilidade teológica. Qual que eu chamo estudos impossíveis? Você estudar, por exemplo, um impossível histórico. O que teria acontecido se Adão e Eva não tivessem pecado? Ou se só Eva? Ou se só Adão? Não tem diferença prática alguma, porque de fato pecaram, não tem como voltar na história, etc. E nós vivemos nesse tempo em que Adão e Eva pecaram, ponto. Agora, pode-se tirar conclusões espirituais grandíssimas disso, grandíssimas. Por quê? Vejam só, se somente Eva tivesse pecado, seria um pecado pessoal dela. E Cristo teria se encarnado para redimir somente Eva. Ou, como foi possível a tentação de Adão e Eva, poderia ter sido possível a tentação de uma pessoa 6.000 anos depois da existência de Adão e Eva. Hoje, se eu tivesse sido a primeira pessoa que tivesse cometido o pecado na história, Cristo teria se encarnado e redimido a minha alma, sozinha. Teria sido um pecado pessoal, não um pecado original. Eu não sou a origem do mundo. Porque São Paulo diz que ele me amou e se entregou por mim. Se eu não me engano, Gálatas 2:20. Me amou e se entregou por mim. Está falando de São Paulo só? Não, está falando de que a redenção é individual. Mesmo que Cristo tenha padecido uma vez só. Então, podem ver como um estudo de uma coisa impossível pode te levar a uma conclusão. Agora, vamos ver como que ele vai encarar essa situação. Pode continuar. Então, não é infalível. Por 3 motivos. Por uma coisa muito simples. O Papa é infalível quando define ex cátedra coisas de fé e de moral. Certo? Então, tá bom, ele fez ex cátedra. Mas isso que ele defendeu, que a trindade são 4 pessoas, é uma tontada. Logo, não é de fé. Logo, não funcionou a fórmula. Então, aí olha só como ele encara a situação. Ele diz que o Papa... Isso aqui já não é um erro... Prestem atenção nisso. Isso aqui já não é um erro teológico. É um erro ontológico. É o entendimento de o que é uma coisa, o que é um ser. Tá? Aqui, que diga-se passagem, nem padre ele é, né? Porque eu não sabia. Ele é da fraternidade, mas ele é ordenado no modernismo? É? É assim? Não sei. Então. Você sabe, Leonardo? Ele foi ordenado em 2004. Mas aonde? Aí eu não sei aonde. Então, enfim. Vou tentar pesquisar aqui e falo pro senhor. Ok. Então, ele faz essa explicação mediante um erro básico da filosofia, que uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Princípio de não contradição. Então ele fala, vejam se tem lógica uma coisa dessa. Se ele define ex cátedra uma coisa que não é de fé, ele não é infalível. Gente, será que esse personagem nunca leu a Pastor Eternus na vida? Que diz exatamente o contrário, que o Papa não pode errar quando ele define uma coisa ex cátedra, ou seja, quando ele define com a sua suprema autoridade uma coisa que seja de fé, moral e costumes. Senão, qualquer pessoa é infalível. Por isso que eu digo uma questão ontológica. Não entende-se o que é esse ser, esse princípio chamado infalibilidade.
já não é um problema meramente teológico, é um problema de falta de compreensão filosófica de uma terminologia. Fica reproduzindo as coisas sem... Assim, mas veja só, nesse caso qualquer pessoa é infalível. Ou seja, o Papa só é infalível quando ele fala a verdade. Aí quando ele não fala a verdade, ele não é infalível. Ah, pelo amor de Deus. Perdão, pela pessoa, mas não pelo argumento, isso é infantil. Ele é infalível até que fale. Ele é infalível até que fale, né? Mas então eu também sou, ué. Todos nós somos. Agora, se ele só vai ser infalível quando ele diz a verdade, isso é a parte importante. Quem que vai falar que ele está falando a verdade ou não? Eles. A fraternidade, VP, etc. E esse é o problema. E aí sim estão julgando o Papa. Por quê? Porque eles reconhecem que é o Papa. Exatamente, era esse ponto que eu ia entrar. Porque se eles reconhecem ele como Papa, o Papa julgar todos não é julgado por ninguém. Pelo menos é isso que consta no magistério da igreja. Prima sede aneminem iudicetur. Exatamente. Não é Então, julgado por ninguém. com que autoridade, com que poder que eles têm, enquanto leigos, enquanto padres, enquanto, enfim, bispos, Pode ser bispo. para julgarem o Papa. Exato. Nós apontamos as coisas que nós apontamos exatamente porque nós temos a certeza, tanto quanto o ar que nós respiramos aqui, que eles não são. Então, eu aceito que mas eu resisto. Como é que você resiste ao Cristo na Terra, né? Isso chama-se... Bom, pelo menos no catecismo que eu estudei, isso chama-se cisma. Exatamente. Então, agora veja só. Continua aí, Birim, porque eu ia começar a continuar falando do vídeo e não sorteamos ele. Quer dizer, se é infalível quando fala ex cathedra, com autoridade petrina, mas tem que ser uma coisa de fé, o Papa não existe para inventar a fé, mas para manifestar aquilo que é de fé, confirmando os irmãos na fé. Se o Papa define dogmaticamente na cátedra, digamos assim, que Deus é 4 pessoas, ele está sendo um herege. Mas isso não é uma definição infalível, porque não é de fé, porque aquele conteúdo em si mesmo não é de fé, é uma heresia. Aqui simplesmente, porque eu quis parar naquele momento, simplesmente parar de dizer, tá vendo que é verdade que eu falei? Você não sabia que queria continuar falando, mas... Não, eu vi o vídeo várias vezes. Sabia? Tá vendo que é verdade o que eu falei? Ele está dizendo sim e não ao mesmo tempo. Eu não sei como essas almas explicam a questão de sim, sim, não, não. Então, se ele definiu de fé, ex fide, ex cátedra, um erro, então não pode ser uma definição ex cátedra. Eu, sinceramente, se esse vídeo chegar a esse padre, faça-me um favor, padre, leia a Pastor Eternus, de cabo a rabo, todinha, para o senhor se convencer, para o senhor ver, não é o padrezinho Gabriel que está dizendo, é Pio IX, é dogma da igreja. É dogma da igreja. Estou estando claramente contra um dogma da igreja. E estou para te dizer que as minhas crianças de catecismo, hoje, por exemplo, eu tive aula de história da igreja com as crianças. Eu estou morando no Brasil, mas praticamente morando no Brasil, mas eu mantive algumas aulas. Eu tenho certeza, que se eu selecionar 3 crianças das aulas de história da igreja, e mostrar esse vídeo e traduzir para eles, eles vão falar, não é possível. 13, 14 anos. Eu tenho certeza. Porque é princípio catequético. Aí agora vem um argumento totalmente ad hominem. Solta aí, Birim. Entendeu? Então, alguns defenderiam que o Papa, se fosse defender isso, no dia seguinte, eu já defendi essa posição, não defendo mais, que no dia anterior ele morreria para não ter que falar. Eu também já ouvi essas bobagem isso aí. O Papa poderia sim, né, atentar, porque Deus permite que a liberdade do homem vá até a saciedade, já percebi isso, né, que Deus realmente permite. Deus permite umas atrocidades no campo da moral. A gente vê. Não permite? Aos olhos vistos, isso. No campo da moral não permite umas atrocidades. Coisas assim inomináveis. Então não é fé e moral? Então por que não permitiria no campo da fé? Ele conclui com uma blasfêmia. Com uma verdadeira blasfêmia. Porque ele compara a permissão que Deus dá ao livre-arbítrio, do pecado individual e livre de cada pecado um. individual e livre, com a aprovação do pecado
por aquele que tem que representá-lo na Terra, que é o Papa. O final é blasfêmia. É blasfêmia. Porque ele está dizendo que o representante de Deus na Terra, que o Papa é o representante de Deus na Terra, né, isso consta na encíclica Preclara Gratulationes, de Leão XIII. O Papa que faz as vezes de Deus na Terra, que representa Deus na Terra, ele é quem promove o pecado, quem promove as atrocidades. Então vocês podem ver como uma pessoa se diz católica, se diz não cismática, se diz não herege, por quê? Está negando a infalibilidade, afirmando coisas assim. O mais absurdo é que o Papa, falando de ex-cátedra com fé, o Papa não pode ensinar uma doutrina que leva as pessoas para o inferno. Sim. E isso não é você que está falando, é a igreja que ensina, é um dogma da igreja. É um princípio básico. Então, quando ele sugere, né, que papas pecaram moralmente, não sei o que, é absurdo. A impecabilidade e a infalibilidade são duas coisas totalmente diferentes. O É. Papa não é impecável. Tanto Pois assim é. que o Papa tem um confessor pessoal. Uhum. Se ele tem um confessor pessoal, é porque ele se confessa. Se ele se confessa, é porque ele tem pecados. Mas é claro, ele pode ter uma impaciência, ele pode ter uma falta de caridade com alguém, mas é uma questão totalmente pessoal dele. Mas ele não pode ensinar a toda a igreja o caminho para o inferno. E indicar, vão por ali. Por ali vocês têm que ir. Porque o que fazem essas sociedades? Eles dizem, olha, o Papa Cristo está mandando a gente ir por lá. Mas vamos por aqui, que é mais seguro. Gente, não tem cabimento uma coisa dessa. Vamos ir pro inferno no amor. Exato. Agora, o que eu falei? Por que é importante? Concluindo o que eu disse sobre o estudo dos impossíveis. Nós podemos fazer esse tipo de elucubração. Se o Papa imaginemos que nós estamos em 1950. Tá tudo bem ainda. Só que a gente sabe, a gente conhece toda a infiltração da igreja. E a gente faz aquela elucubração. Calma lá. Se o Papa definir ex-cátedra um erro, o que acontece? Aí a gente vai falar, não, nós vamos perceber aquele fato e vamos dizer, não, mediante o que está definido dogmaticamente pela igreja, eu concluo que um Papa definindo a heresia não condiz. Nunca foi Papa. É irracional. Então, nunca foi Papa. Nunca foi Papa. Então, tá vendo? O estudo do impossível, por isso eu disse, no começo ele estava aplicando, não sei se ele conhece isso, porque se são formados no modernismo, não tem formação teológica decente. Em grande maioria, não sei. Mas se ele começou com esse tipo de pensamento, é uma coisa de investigação teológica. Agora, conclui e termina com uma blasfêmia. Isso.